Você pode pensar que Deus está lá tão distante nos céus e nos deixa aqui enfrentar as nossas lutas sozinhos. Mas não, na verdade Ele sempre nos vê, Ele está de olho nos seus eleitos, nos seus escolhidos. E mesmo quando atravessamos problemas difíceis, Ele está conosco. Ele prometeu: nunca vos deixarei, jamais vos desampararei. Ah, que coisa boa é confiar no Senhor. Veja, por exemplo, os discípulos quando atravessavam o mar e tiveram aquela dificuldade tão grande. O versículo de número 48 do capítulo 6 de Marcos diz assim: Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Então o nosso Senhor Jesus viu, Ele estava atento. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, andando sobre a situação difícil, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma, então gritaram, pois todos tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Que coisa tremenda é nós experimentarmos desta comunhão com Deus, experimentarmos desse tempo com Deus, experimentarmos desta vida em Deus e com Deus. Não é que você não vai ter problemas, não é que a tempestade não se levanta contra você, não. Nós precisamos compreender que apesar de estarmos em Cristo Jesus, no mundo nós temos aflições. Sim, é verdade, no mundo tereis aflições, mas Jesus disse, e Ele sempre vai dizer para mim e para você: tenha bom ânimo, coragem, aleluia, não tenha medo. Isso é maravilhoso. Vamos ver, irmãos, as experiências, alguns pontos importantes dessa experiência que teve os discípulos do Senhor Jesus. Primeiro, eles estavam remando com grande dificuldade. Segundo, o vento soprava contra eles. Terceiro, viram alguém andando sobre o mar e pensaram ser um fantasma. Então a situação deles estava muito difícil. Eles ficaram todos aterrorizados, todos com medo, porque a situação estava difícil. Você já imaginou que às vezes acontece isso conosco também? Nós não estamos bem, estamos passando por um quadro tão delicado, tão difícil, e de repente vem uma situação ainda pior, se agrava ainda mais, além das dificuldades que nós já estamos passando, parece que ao invés de melhorar, piora. E é assim mesmo, irmãos, muitas vezes acontece isso. E como é que nós saímos dessa situação? Como enfrentamos situações tão difíceis que vêm contra nós? Por exemplo, os discípulos estavam remando o contrário, estavam numa situação de muita dificuldade, remando com muita dificuldade. Eles viram um homem, alguém andando sobre o mar, e pensaram que fosse um fantasma. Então o que eles fizeram? Gritaram. Oh Deus de glória! Eles clamaram, porque preste bem atenção, Jesus já estava como que passando deles. Então eles gritaram. O que é que eles gritaram, irmãos? Eu tenho para mim que eles clamaram mais uma vez o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. É este nome que você deve chamar, é esse nome que eu e você devemos gritar quando estamos em dificuldades, em apuros. Clame o nome de Jesus, invoque o nome de Jesus diante da sua circunstância difícil, e Ele que nos vê, Ele vem ao nosso socorro, Ele vem ao nosso encontro. Clame Jesus, 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 aleluia. Que coisa preciosa
é o nome de Jesus. Que coisa maravilhosa é o nome de Jesus, nome que está acima de todo o nome. Quando nós o invocamos, ele vem logo ao nosso encontro. Foi o que aconteceu com os discípulos. Quando eles gritaram e clamaram, imediatamente, diz a palavra, Jesus veio até eles. E Jesus disse para eles: coragem, tenha coragem. Esse é um aspecto tão importante. Troque o medo pela coragem, troque o temor pela valentia, pela ousadia. Troque isso na tua vida. Você e eu temos vitórias sobre nós. Não importa a circunstância que passarmos, o mar que se levante, nós somos em Deus, em Cristo Jesus, mais do que vencedores. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Então vamos nos apressar para ter coragem, para estar junto com o nosso Deus, para não termos medo. Deixe Jesus subir no teu barco. Jesus então entrou, subiu no barco junto deles e logo o vento se acalmou. E que maravilha, que coisa maravilhosa! Eles ficaram admirados, atônitos, vendo aquele mais um sinal poderoso. E mais, irmãos, preste bem atenção, que aqui há uma outra dica muito importante para nós. Por que eles estavam atemorizados? Por que eles estavam assim, com tanto medo diante da situação? Porque não haviam entendido ainda o milagre dos pães. O coração deles, como diz a palavra, estava endurecido e eles não conseguiam entender. Então é muito importante nós termos alguns hábitos, algumas coisas, alguns critérios importantes em nossas vidas. Primeiro deles, não medo. Não para o medo, não para o temor, não para a preocupação, não para o pavor, não para a soberba também. Preste bem atenção, porque às vezes nós não temos esse medo e aí se vangloriamos. Não, Deus é comigo. Calma, não tenha medo, mas seja humilde de coração. Creia e avance em Deus. É isso que o Senhor Jesus diz: coragem, sou eu, não tenham medo. Espere Jesus entrar para o seu barco, espere Jesus vir e cuide do seu coração, para não ter um coração endurecido. Quer ver uma coisa tão difícil, irmãos? É um coração endurecido, porque lembra, o nosso coração representa uma terra, e se a terra é endurecida, a semente da palavra não penetra nela, nós não recebemos a boa palavra de Deus, por mais que plante, por mais que lance aquela boa palavra, mas nós não recebemos. Por quê? Porque temos um coração endurecido, não entendemos, não compreendemos os milagres do Senhor, o agir do Senhor, a manifestação de Deus em nossas vidas. Eu convido você a realmente atentar bem para isso, a se preocupar em ter um coração mole, pronto para Deus, como uma terra fofa, como uma terra bem preparada e também cheia de bons nutrientes, sem medo, sem temor, sem coisas, sem amargura, sem falta de perdão, sem esse quadro não faz bem para ninguém, não fará bem para você, não fará bem para mim, não faz bem para ninguém. Então, permita que Jesus entre no teu barco. Amém? Deixe Jesus entrar no teu barco do medo, em teu barco do terror. Deixe Jesus entrar no teu barco do desespero. Deixe o Senhor Jesus entrar no teu barco e você vai chegar do outro lado, em nome de Jesus. Diante de um quadro difícil, situação difícil, clame o nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus é poderoso. Amém? Vamos falar com Deus, vamos orar, ter aquele minutinho de oração. Eu convido você a fechar os seus olhos e mais uma vez vamos orar, vamos falar com o nosso papai. Querido Deus, querido Pai Celestial, graças eu te dou por nos conceder esse privilégio de mais uma vez meditar na tua palavra.
Está escrito, meu Deus, que bem-aventurados, felizes são aqueles que não andam segundo conselhos de ímpios, não se detêm em caminho de pecadores, nem se assentam em roda de escarnecedores, mas que antes têm o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Senhor, que lindo salmo, meu Pai, que preciosa palavra. Diz, meu Deus, ainda que será como árvore frutífera plantada junto a ribeiros de águas. Senhor, eu quero ser um homem assim. Eu quero dar frutos, eu quero ter folhas verdes. Eu quero, meu Deus, rejuvenescer a cada dia e contar as bênçãos do Senhor enquanto eu viver. Papai, e eu peço isso para esse meu irmão e irmã que está nos ouvindo. Eu peço que a tua bênção alcance a vida delas. Papai, ó Deus Todo-Poderoso, eu clamo isso, eu clamo, Senhor Jesus, que o Senhor entre no barco, na vida deles. Agora, entra, meu Deus, e acalma o mar, acalma o temporal, tira a dificuldade, tira o peso que eles estão sentindo. Eu te peço, meu Pai, e já te agradeço, te louvo. Muito obrigado, meu Deus, por esse tempo precioso. Em o nome do Senhor Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Deus abençoe muito sua vida, receba o nosso abraço, o nosso carinho, em nome do Senhor Jesus. Amém?